Bom, gente, continuando a falar aqui das nossas fontes de energia, vamos agora ver um pouco sobre as usinas eólicas, tá bom? Lá na página 337. Dei uma puladinha aí, foi uma puladinha estratégica, que a gente está aqui na pegada de fontes de energia renováveis. Então, a gente falou aí da hidrelétrica e nós vamos falar agora das usinas eólicas, tá bom? Então, acompanha aí na página 337. Uma usina eólica ou um parque eólico é um espaço onde estão concentrados vários aerogeradores que transformam a energia cinética dos ventos em eletricidade. Então, a primeira coisa que a gente já sabe a partir aqui dessa leitura, que nas usinas eólicas nós utilizamos aerogeradores para a produção de energia elétrica a partir da energia cinética dos ventos. Então, já sabemos que o nome desses ventiladores gigantes, né, são aerogeradores e que nas usinas eólicas nós transformamos energia cinética da força dos ventos em energia elétrica, tá bom? Os ventos são gerados pelo aquecimento da superfície da Terra proveniente dos raios solares. Assim, a usina eólica utiliza a energia solar, fonte primária de energia, transformada em energia cinética, que é o movimento das massas de ar, que é o próprio vento, transformada por sua vez em energia elétrica. Podemos afirmar então que a energia eólica é a energia cinética das correntes de ar, certo? Que se movimentam na atmosfera. Então, a energia cinética do movimento das correntes de ar, né, do movimento das massas de ar, que é o vento. A energia eólica é uma forma de obtenção de energia de fonte totalmente renovável e limpa, né? Não vou dizer que os parques eólicos não gerem nenhum tipo de impacto ambiental, porque quer queira ou não, são construções e vão gerar mínimos impactos ambientais, mas é uma das fontes de energia mais limpas, né? Porque não geram poluentes diretos no meio ambiente e, obviamente, geram muito menos impactos ambientais do que, por exemplo, uma hidrelétrica. Como não produz qualquer tipo de poluente, passou a ser uma das principais apostas no campo das fontes renováveis de energia. Um ponto fraco dessas usinas é a poluição sonora e visual gerada pelo movimento das turbinas. Então tá aí, né? Gera sim impactos ambientais, né? Primeiro, a poluição visual, né, dos aerogeradores, embora muita gente ache bonito os aerogeradores, como eu acho lindo os aerogeradores, então para mim não é uma poluição visual, mas gera poluição visual. Além disso, gera poluição sonora devido ao movimento das turbinas, certo? Mas, né, esses impactos podem, por exemplo, impedir de que existam construções urbanas próximas a esses parques eólicos. Gente, mais do que isso, esses aerogeradores também geram impactos, principalmente no processo de migração das aves, né? Porque o movimento das turbinas vai gerar um movimento de massas de ar que pode aí alterar de alguma forma o movimento de migração de algumas aves e processo, né, lá do voo das aves próximos a essas regiões, tá bom? Então percebam, né, que a energia eólica, né, ela é uma energia muito, vamos dizer assim, potencialmente importante no processo de produção de energia elétrica, porque gera muitos poucos impactos ambientais e impactos sociais, tá bom? Eu vou mostrar um desenho para vocês de como que funciona uma usina eólica, tá bom? Então, nós temos aqui, gente, ó, uma imagem mostrando o esquema de como seria a produção de energia elétrica em uma usina eólica, tá bom? Então, observe, na usina eólica nós temos aqui os aerogeradores, né, que são em formato de catavento, em formato de moinho, certo? Parece um ventiladorzão gigante. O que vai acontecer? O vento, ele vai fazer com que essas hélices dos aerogeradores, né, girem. Ao girar a hélice desses aerogeradores, ele também vai girar um sistema aqui dentro, né, um eixo central, que vai estar acoplado a um gerador, certo?
esse gerador é que vai transformar, vamos dizer assim, essa energia cinética do movimento das hélices em energia elétrica. E lembrem-se, os geradores geralmente são a base de eletromagnetismo, né, de magnetismo, são nada mais do que esquemas de ímãs para transformar uma fonte de energia, né, qualquer, em energia elétrica, tá bom? Então, a partir da transformação aqui nos geradores da energia cinética do movimento das hélices dos aerogeradores em energia elétrica, esse gerador manda essa energia elétrica para um transformador, e esse transformador vai transformar, como o próprio nome diz, né, esta forma de energia gerada em uma forma de energia que pode ser utilizada nos pontos de consumo, ok? E aí, a partir de então, né, quando eu transformo essa energia numa forma de energia que pode ser consumida, ela é direcionada para as redes de transmissão para então chegar ao consumidor final, tá bom? Existem duas limitações muito importantes nos aerogeradores. Primeira coisa é que se não tiver vento, eles não funcionam, obviamente. Mas outro fator é que se o vento for muito forte, isso danifica o aerogerador, né? Faz ele quebrar, literalmente quebrar. Então, as usinas eólicas elas têm que ser muito bem pensadas em que locais devem estar localizadas, tá bom? Porque ele precisa ser locais que tenham uma boa corrente de ventos, né? Uma grande quantidade de ventos, mas que não podem ser ventos muito fortes. De uma forma geral, essas usinas eólicas estão localizadas nas proximidades do litoral, né? Próximos ao litoral ou em cima de formações montanhosas, onde o vento é mais constante, vamos dizer assim, tá bom? Eu trouxe algumas informações aqui sobre energia eólica no nosso país, tá bom? Gente, no Brasil existem algumas usinas eólicas em estados como Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, certo? Que produzem aí energia elétrica, certo? No Nordeste brasileiro existe um grande potencial para a produção de energia elétrica a partir de usinas eólicas. E no Maranhão nós temos um parque eólico, tá bom? No município de Paulino Neves, lá nos Lençóis Maranhenses. Então, você viaja lá para o litoral, né, do nosso estado, lá próximo dos Lençóis Maranhenses, você pode observar os aerogeradores, né, gigantes, lá próximo dos Lençóis Maranhenses, tá bom? Era só uma curiosidade. Agora, nós vamos ver aqui as usinas solares, tá bom? O princípio da usina solar é o uso direto da energia proveniente do Sol para a geração de eletricidade. Temos a seguinte sequência de transformação de energia. A energia proveniente do Sol aquece um reservatório que contém água. Para ter melhor aproveitamento dessa transformação, utilizam-se espelhos côncavos, né, que são curvos, que direcionam esses raios solares para esse reservatório com água. O aquecimento da água provoca a sua evaporação, né, sua vaporização. Esse vapor vai movimentar turbinas que, por sua vez, né, que vão dar origem à produção de energia elétrica devido à associação com um gerador, tá bom? A Google inaugurou em 2014 uma usina solar com 347 espelhos, ocupando uma área de 12 km² no deserto de Mojave, na divisa entre os estados da Califórnia e de Nevada. Esta usina tem capacidade para atender 140 mil casas, o que corresponde a uma população de aproximadamente 500 mil pessoas. Outra usina importante foi instalada recentemente no Marrocos, a Nur Power, que pode atender a uma população de aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas. Estima-se que, se utilizássemos uma usina termoelétrica para a produção da mesma quantidade de energia, haveria liberação de 750 mil toneladas de poluentes na atmosfera. Para você ver, então, aí a capacidade de produção de energia elétrica de uma usina solar e comparando-se, né, aí os impactos ambientais gerados
com uma usina termoelétrica, tá bom? No Brasil não existem usinas solares funcionando por meio de espelhos, mas há um projeto em execução para a instalação de uma usina solar que utiliza placas fotovoltaicas. Essas placas convertem a luz em eletricidade por meio de um processo chamado de efeito fotoelétrico. Não é o mesmo processo utilizado nessas usinas termossolares que a gente acabou de ver, tá bom? É um processo diferente. Como vocês viram aí, no Brasil, a intenção é de utilizar uma usina solar que utilize placas solares fotovoltaicas que vão transformar a energia do sol, da luz do sol, em energia elétrica, tá bom? Uma dessas usinas será instalada na cidade de Tabocas do Brejo Velho, no estado da Bahia. O uso de células fotovoltaicas em grande escala ainda gera um elevado custo. Então, vocês já devem ter observado até mesmo aqui na nossa cidade algumas residências ou empreendimentos comerciais que utilizam placas solares, né? Mas esse processo de utilização de placas solares para a produção de energia elétrica ainda é muito custoso, é muito caro, tá? Mas ele está em plena expansão no nosso país. Porém, já existem estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostram a produção desses painéis a custos mais baixos, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui como que funciona mais ou menos uma placa solar, uma placa fotovoltaica, e também como que funcionam essas usinas termossolares que ele mencionou aqui como a criada aí pelo Google, tá bom? Então, gente, as placas solares, né, são utilizadas aí nas residências, em empreendimentos comerciais, elas funcionam da seguinte forma: existe um painel solar contendo várias células voltaicas, que a gente chama, certo? Esses painéis solares, eles vão captar a luz solar e, utilizando um material semicondutor, geralmente a sílica, eles vão transformar esse calor e essa energia solar em energia elétrica, certo? Essa energia elétrica, ela vai ser utilizada pela própria residência e o excedente, o que sobra, é direcionado para a própria rede elétrica. Então, você produz energia para o seu consumo e para ser distribuído para outros locais. Aqui eu estou mostrando para vocês imagens de como funcionaria um parque baseado em painéis solares fotovoltaicos, certo? Existem alguns espalhados pelo Brasil, tá? Mas ainda não são considerados usinas solares propriamente ditas, tá bom? Então, tem aqui o sistema de captação da luz solar e de produção de energia elétrica, que é distribuído para a rede de transmissão até chegar ao consumidor final, tá bom? As usinas termossolares, a qual o livro de vocês se referia, ela funciona basicamente desta forma. Então, existem vários... ele não chama nem de placas solares, mas captores de luz solar, né, que são espelhos côncavos que vão direcionar essa luz solar para um determinado ponto, né, uma torre que possui uma caldeira que vai gerar o aquecimento de um fluido, e esse aquecimento desse fluido é que vai gerar a rotação de turbinas pelo processo de evaporação associado a um gerador para transformar isso em energia elétrica. Esse gerador associado ao transformador para colocar na voltagem correta e direcionar para a rede de distribuição até chegar ao consumidor final. Vocês estão vendo aqui são usinas solares, certo? Baseados nesse processo de transformação de energia solar através das usinas termossolares, por aquecimento.